Olá, bom dia. Eu saúdo a todos, irmãos e amigos, com a paz do Senhor Jesus. Quero nesse dia de hoje fazer uma oração com você, por você, pela sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado e querido que estás nos céus, graças, Senhor, nós te damos, Criador dos céus e da terra. Eu oro nessa oportunidade, nesse dia de hoje, repreendendo todo mal, repreendendo todo laço maligno sobre a sua vida, a sua família. Que você receba, Pai, receba a graça de Deus, receba a alegria, que haja arrependimento na sua vida, na sua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, não esqueçam, todos vocês que vão ouvir essa mensagem, assistir essa mensagem, de deixar o seu like aqui no vídeo, também de compartilhar também o vídeo bastante, e você também venha deixar o seu comentário, né, para a glória de Deus, né? Não esqueça de se inscrever no canal também, deixar o like. Vamos para o texto bíblico da palavra de Deus de hoje, que se encontra no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo de número 11. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que diz assim a palavra do Senhor: Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Um homem bem decidido com a sua fé, o apóstolo São Paulo, né? Estava com a sua fé aqui bem definida, a fé enraizada. Um homem que foi chamado como perseguidor do Evangelho, como perseguidor da Igreja de Cristo. E hoje aqui passa a ser um homem bem instruído, bem ensinado por Deus, né? Sabendo de tantas coisas que iria lhe acontecer, essas coisas que eram as menores que podia acontecer na vida do apóstolo São Paulo. E ele tira de letra, dizendo, né, que ele foi instruído a tanto a ter fartura como a padecer necessidades, porque ele sabia o valor da salvação, o valor de uma alma no reino de Deus. Ele sabe, e o apóstolo Paulo sabia, que Deus haveria de sustentá-lo em todas as coisas. Ele estava nas mãos de Deus. Ele estava de acordo com a vontade do Senhor, ou seja, ele estava dentro do centro da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele estava preparado tanto para o sim de Deus, tanto para o não de Deus. E quando nós estamos preparados tanto para receber o não ou receber o sim de Deus, as coisas fluem melhor na nossa mente, no nosso entendimento, para nós compreender que as nossas orações ela tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Ela tem que estar alinhada com o querer de Deus. Louvado seja Deus. Por isso que muitas das vezes pedimos, batemos na porta, clamando e pedindo o nome do Senhor, pela bênção, pela vitória, por aquilo ou por outra coisa. Mas veja que Deus não responde todas as nossas orações. Deus nunca respondeu a oração de todos os homens. Não. Deus, ele faz aquilo que lhe apraz, né? Aquilo que está alinhado com a sua vontade. E muitas das vezes o ser humano ele faz como um menino, né? Um menino birrento, e aí
se desestimula para buscar a Deus, esmorece, quer desistir, quer se afastar de Deus, quando Deus não responde às suas orações. Mas Deus, ele sabe o que é melhor, né? O sim de Deus é maravilha, e o não de Deus também é bênção de Deus, porque Deus, ele conhece muito além do que nós. A nossa visão, ela é limitada, né? E Deus, ele vê muito, muito distante o que vai acontecer, o que pode acontecer com a sua vida e com a minha vida. Então, o apóstolo São Paulo aqui, amados, ele nitidamente está explanando, está aqui trazendo essa palavra e dizendo que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, né? Ele diz, porque eu já aprendi, né? Ele disse, eu aprendi a contentar-me com o que eu tenho, né? Eu já aprendi a servir a Deus desta maneira. Eu já aprendi a servir a Deus. Eu fui instruído, eu fui chamado, eu fui ensinado para servir o meu Deus, tanto a ter fartura como a ter necessidade. Veja que nível está o apóstolo São Paulo, o nível de crença. Veja em que estado está o apóstolo São Paulo para servir a Deus. Amém, meus irmãos? Um nível de consciência, de tranquilidade, paz, perseverança, gozo, mansidão, né? Paulo estava aqui, irmãos, relatando para os filipenses que ele estava instruindo, enquanto para alguns é escândalo passar necessidade, até sujeito a passar fome, para o apóstolo Paulo não era nada demais. Por quê? Porque ele disse, eu fui instruído, ensinado, tanto ter fartura como a padecer necessidade, né? Não deve ser escândalo para o crente, para o servo de Deus, para aquele que crê em Deus, passar por aflições nessa terra. Não, de maneira nenhuma, porque está escrito no manual de Deus, na palavra de Deus. Amém? Então, o apóstolo São Paulo diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. Nós temos que ler os versículos anteriores, em que se dá esse versículo, né? Não somente dizemos, tudo eu posso naquele que me fortalece, tudo eu posso o quê? Talvez eu possa querer uma coisa inimaginária, talvez eu possa querer ser dono de um Boeing que carrega 200 pessoas. Talvez isso pode ser impossível para você. Por quê? Porque não é o querer de Deus, não é a vontade de Deus. Então nós temos que saber o que é que nós podemos em Deus, que está alinhado com a vontade de Deus. Precisa estar alinhado. Pode ser na área sentimental, na área financeira, e principalmente na área espiritual também. Porque somos crentes, somos servos de Deus, cremos no Senhor, porque você tem fé. Eu vou pedir um dom a Deus e aí está tudo certo, Ele vai me dar esse dom, mesmo para me fazer a obra. Não, Ele vai dar o dom para aquilo que for útil. O Espírito Santo de Deus, Ele vai dar para cada um para aquilo que for útil. Se for um dom que Ele vai dar para você, para mim, nos exaltar, pode ter certeza que Deus não vai dar. Deus conhece o nosso coração. Então nós temos que ter essa instrução de Deus para compreender o que é que nós podemos naquele que nos fortalece. Que Deus abençoe a sua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fique na paz do Senhor, fique na graça de Deus. Amém.